A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre do Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia de Adão até Davi. De Adão até Abraão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. E os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Neftueus, e aos Patruzeus, e aos Caslueus, dos quais procedem os Filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Ru, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Heber, e a Heber nasceu 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, Selefe, Hazarmavé e a Gerá, e a Adorão, Uzal, e a Dicla, e a Ebal, Abimael, e a Sabá, e a Ofir, a Vilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Heber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão, de Abraão até Jacó. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Lebaiote, e Quedar, Adbel e Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã e a Joquizã e Medã, Midian, Isbaque e a sua. E os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeú, Jalão e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. E os filhos de Reuel, Nate, Zera, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Hori e Romã. E a irmã de Lotã foi Tímina. E os filhos de Sobal foram Aliã, Manate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esban, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã foram Us e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse reis sobre os filhos de Ismael. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, de Borza. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedad. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Samilá de Masreca. E morreu Samilá, e reinou em seu lugar Saúl de Reobote, junto ao rio. E morreu Saúl, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aqubor. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Pai, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, a filha de Mesabe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. De Jacó a Davi. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan,
José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhes nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Hezron e Ramu, e os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Hezron, que lhe nasceram, foram Jeramel, Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nassum, príncipe dos filhos de Judá. E Nassum gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. E Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanoel, o quarto. Radai, o quinto. Ozen, o sexto. Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jater, o ismaelita. E Caleb, filho de Hezron, gerou os filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos dessas foram estes: Gesser, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezron entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, e tomou, e elas deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arão tomaram deles as aldeias de Jair, Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Rezon, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Rezon, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramel, primogênito de Rezon, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Teve também Jeramel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramel, Mas, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molibe. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foi Ize. E os filhos de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Heles, e Heles gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmãos de Jeramel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião. E Raquém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Betzur. E Efa, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Mosa, a Gazer. E Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Vedai, Regen, Gotã, Sezã, Pelete, Ifá e Saf. De Maca, a concubina, Caleb gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Zaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Harué, e metade dos Meduitas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Etritas, os Puteus, os Sumateus e os Missarraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. E os filhos de Sema foram Belém, e os Nefatitas, Atarot, Bet-Joab, Tardos Manatitas e os Zuritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas e os Simeatitas e os Curatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. De Davi até o cativeiro. E estes foram os filhos de Davi que lhes nasceram em Hebron: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Gezelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur; o quarto Adonias, filho de Ragite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhes nasceram em Hebron, porque ali
reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhes nasceram de Bet-sua, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama e Elifelete, e Nogá, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, e o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias seu filho, e Zedequias seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Hananias e Solomite sua irmã. E Razuba, Oel, Berequias, Razadias e Josabe Rezede, 5. E os filhos de Hananias, Pelatias e Jecaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e o filho de Semaías, Atus, Igal, Baria, Nearias e Cefate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Capítulo 4. Genealogia das 12 tribos, Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Resrom, Carme, Hur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Gate, e este gerou a Almai e Alade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome de sua irmã Hazelelponi, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Hela e Nara. E Nara deu à luz a Auzão, a Efer, a Temene e a Rastari. Estes foram os filhos de Nara. E os filhos de Hela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, das famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz o que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel, Seraías, o filho de Otiniel, Hatate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jalelel, Zif, Zifa, Tiria e Azarel. E os filhos de Erras, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemua. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanua. Estes foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemua, o Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho em casa de Bet-Asbeia, como também Joaquim e os homens de Cozeba, Joás, Taraf, que dominam sobre os Moabitas, e Jazubilém. Porém, essas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe e Zera e
Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou, tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Merzeba, em Molada e em Hazar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, em Horma, e em Ziglag, e em Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etam, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal, estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, de Zimiel e Benaia. E Cisa, filho de Zife, filho de Alom, filho de Jadaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e os destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Zefaías e a Uziel, filho de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hesrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Bera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quanto foram postos na genealogia, segundo as suas descendências, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo, e Balmeon também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas de fronte de todo o lado oriental de Gileade, Gade. E os filhos de Gade habitaram de fronte deles na terra de Bazã até Sal. Joel foi chefe de Jafã, o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jatã, Zia e Heber, ao todo 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todas as arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que faziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros de guerra. Houve 44.760 que saíram a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram juntados contra eles os agarenos, e todos os quantos estavam com eles foram entregues na sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvidos, porquanto confiaram nele, e levaram preso a seu gado, seus camelos, 50.000 e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. Então habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Manassés. E os filhos de meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e ao monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Iliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Também homens valentes, homens de nome e chefe das casas de seus pais. Porém transgrediram contra Deus de seus pais e se prostituíram,
foram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei de Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala, a Rabor, a Hara e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre no Senhor com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.